Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em 2 Coríntios capítulo 4 hoje, que diz assim: pregar a palavra com sabedoria. Eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina, porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo-se coceira nos ouvidos, reunirão mestre para si mesmo, e de acordo com a sua própria vontade, tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, se equilibrando em tudo, suporta o sofrimento. Fazer a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém, né? Aqui é o chamado, né? Aqui Paulo está falando ali para Timóteo sobre o chamado que Jesus tem na vida dele, né? O chamado que Jesus fez para todos nós. Levar a palavra a tempo e fora de tempo. Porque chegará o dia que ficará difícil de levar a palavra, né? Mas a palavra nos ensina, né, que nada impedirá a igreja de caminhar. A igreja somos nós somos templo do Espírito Santo. Entenda, muitas vezes eu precisamos de um púlpito para falar? Não. Nós precisamos usar a nossa voz, o que o Espírito Santo faz na nossa vida, o que Deus nos deu, que é o fôlego de vida. Devemos falar, devemos levar a palavra sem temer, devemos falar mais do que Deus fez na nossa vida, no nosso testemunho de vida. Muitos podem achar, não, mas o seu testemunho já ficou lá atrás. Não, o seu testemunho é você, porque hoje você está aqui, então o seu testemunho é você. Ele não morre, assim como a palavra de Deus nos ensina que tudo que Deus faz na nossa vida, que sirva de que a gente fale, conte o nosso testemunho para que outros possam ouvir o que Jesus fez. Todos aqueles que Jesus curou ali, eles foram contar o que Deus tinha feito na vida deles. E eu tenho certeza que eles foram contando enquanto eles tinham vida, eles contavam o seu testemunho. Não deixe de contar o seu testemunho, porque o seu testemunho gera vida para outras pessoas. O seu testemunho levanta o ânimo de outras pessoas. Devemos sim levar o nosso testemunho, né? Pregar a palavra com sabedoria. Qual é essa sabedoria? Paulo está falando aqui: eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. Então ele está encorajando nós a levar a palavra, porque chegará o dia em que será julgado. Nós chegaremos o dia que todos nós seremos julgados. Um para o sofrimento eterno e outro para estar com Cristo. Qual caminho nós vamos escolher? Vida ou morte? Nós temos hoje o poder da decisão. E é sobre isso, né? Sobre levar a palavra. Mas primeiro nós temos que viver esta palavra. Não adianta muitas vezes nós falarmos do que nós não vivemos. Nós temos que viver esta palavra em Cristo Jesus. Levar sem medo, sem temor. Sem tremor, né? Muitas vezes nós temos medo de falar o que Jesus fez. Ou às vezes temos vergonha de estar levando o que o Senhor fez na nossa vida. Não, conte o seu testemunho. O seu testemunho gera vida para outras pessoas. Muitas vezes era só aquilo ali que a pessoa estava precisando ouvir para dar força para ela. É o nosso testemunho de vida. Pregar a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende, encoraja com a paciência da sã doutrina. Devemos sim aconselhar, mas com paciência da sã doutrina. Encorajar, mas com a palavra. Porque muitas vezes nós somos os primeiros a julgar. Vamos deixar de lado o julgamento. Vamos ensinar como Cristo ensinou dentro da palavra, porque a palavra assim é a verdadeira verdade.
Não é a minha verdade, não é a sua verdade, mas a verdade da palavra. E é sobre isso que Cristo tem nos levantado todos os dias para estar levando a palavra de Cristo. As pessoas que necessitam, as vidas que necessitam de salvação. Quantas vidas hoje estão perecendo porque nós não dizemos nem que Jesus te ama. E isso será cobrado de nós porque nós estamos negligenciando o que Cristo nos deixou. Porque Cristo falou, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vamos nos manifestar nisso, levar a palavra de Cristo com amor, com zelo, à obra do Senhor. Porquanto chegará o tempo que não suportarão santo ensino. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo e de acordo com sua própria vontade. Hoje em dia, quantas pessoas estão fazendo sua própria vontade? Não está mais ouvindo o que a palavra nos diz. Não está mais ouvindo o que um pastor está dizendo dentro da casa de Deus. Mas quer fazer a sua própria vontade. Ai desses que quer fazer a sua própria vontade e não ouve mais o que a palavra nos ensina. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Hoje em dia, quantas pessoas estão fora dos caminhos do Senhor e estão ouvindo tanta gente, tantos mitos, né? Tome cuidado com o que nós temos aprendido, vamos tomar mais cuidado, porque se não está dentro da palavra, não é a verdade. A verdade, ela nos liberta, a verdade, ela cura, a verdade, ela diz por si próprio. Quanto a mim, não. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, se equilibrando em tudo, suporta o sofrimento, fazia a obra do evangelho e cumpre seu ministério. O ministério é esse, é fazer a vontade de Deus, é levar a palavra. O ministério é fazer o nosso chamado que Jesus nos ensinou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem der ouvido será salvo. Quem der ouvido terá um lugar santo lá na glória. Quem der ouvido vai estar junto com Deus, junto com Jesus, junto com o Mestre. Mas aqueles que não derem ouvido a esta palavra, será só sofrimento e ranger de dentes. Vamos nos despertar mais e levar verdadeiramente a palavra como Cristo nos ensinou, como Paulo nos ensina, como os pastores vêm nos ensinando. Cada dia mais que nós possamos, né, olhar para Cristo e levar esta palavra, que é a verdade de Deus. Porque a sabedoria vem do Senhor, a sabedoria vem do Espírito Santo para as nossas vidas, que cada dia mais nós possamos estar ligado firme na presença dEle, com a sabedoria dEle em nós, não a nós. Porque nós mesmos não temos nada para entregar. Mas se nós estarmos na posição, o Senhor nos usa, conforme a palavra nos orienta. Nós somos templo do Espírito Santo. Então que esse templo esteja limpo, esteja sem mancha, sem mácula, assim como a palavra ensina. Então vamos cada dia mais viver o que Cristo tem para nós, amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui, que o Senhor venha falar mais profundo ao seu coração, em nome de Jesus, que você possa ouvir essa palavra e ser transformado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que hoje a sua vida tenha mais sentido ao ouvir esta palavra, que você venha entender o seu chamado, em nome de Jesus, amém?